Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o candidato pelo PPL ao Senado por Minas Gerais, Coronel Lacerda. Candidato, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. Bom dia, Palares. Muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui. Nós é que agradecemos, prazer é nosso de recebê-lo, candidato. E eu queria começar a entrevista com o senhor falando a respeito de um assunto que é bastante polêmico na sua candidatura, porque a gente já viu, inclusive, um vídeo do ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, na propaganda eleitoral gratuita, dizendo que ele está sendo confundido com o senhor nessa campanha, e ele era um candidato, um pré-candidato ao governo de Minas que acabou não se viabilizando, e inclusive dizendo que ele não é candidato a nada. O senhor acha de fato que está havendo uma confusão entre os nomes do senhor, o Coronel Lacerda, e ele, o conhecido ex-prefeito de Belo Horizonte, Lacerda? Não, Márcio, muito pelo contrário, né? Eu acho que até de idade eu sou mais velho que ele um pouco, eu tenho um nome bem primeiro do que ele. Segundo, que eu sou um coronel de polícia, trabalhei na Polícia Militar há muitos anos, trabalhei no interior, trabalhei na capital, aqui em Belo Horizonte, por dois períodos de 5 anos cada um. Conheço o estado todo, viajei bastante, a tropa toda me conhece. E é a primeira vez que eu participo de política, eu acho que não há confusão nenhuma, né? Um político com um militar. E outra que, desde quando eu ingressei na polícia, meu primeiro nome de guerra, que é definido quando você ingressa, você escolhe o nome para ser apelidado dele, né? E você usar aquele nome a vida inteira, com a plaquinha de identificação. Foi Lacerda. E a minha candidatura é registrada como Coronel Lacerda. Então, infelizmente não há confusão nenhuma não, o resultado da pesquisa é o nosso nome mesmo, é a colocação, é o trabalho. E a gente desenvolve um trabalho de campanha muito forte no interior. Eu sou do interior, represento o interior do estado de Minas Gerais como candidato, porque a grande maioria é do eixo do poder, do centro da capital. Então eu creio que não há confusão nenhuma, não. É nós mesmos que temos qualificação. Fui empresário, tenho experiência na polícia, trabalhei no comércio, tenho experiência na área de educação, eu sou bastante conhecido mesmo. E o que foi que te motivou? No caso, o senhor disse que quase não participou de política, né? A sua vida foi dedicada aí à polícia, à segurança pública, né? Nesse caso, enquanto policial militar. Mas o que foi que te fez agora querer ir para o outro lado, Lacerda? Delma, eu como cidadão de bem, como todos nós, a grande maioria do povo brasileiro, nós somos sempre obedientes à legislação eleitoral e a cada eleição sai de casa no domingo, de manhã cedo, obedientemente, cumprindo a regra, comparece à sessão, escolhe o candidato com consciência e vota. Depois de um certo tempo, a gente vai percebendo que isso só não é o suficiente. Minha vida está realizada, sou uma pessoa que já criei minha família, meus filhos estão encaminhados, e eu acho que está na hora de eu contribuir um pouco mais. Resolvi, pela primeira vez, me envolver com política, participar da política e me lançar candidato. E aí é que essa história minha é de colaborar com o Brasil, dar uma chance de renovar o Senado Federal, porque os políticos antigos, os mais experientes, não estão dando conta do recado ou estão fazendo o que não deveria ser feito, estão trabalhando de forma diferente. Então, o grande motivo meu é prestar minha contribuição ao Brasil, me colocando como uma pessoa de bem, ficha limpa, sem problema, não tenho vício nenhum, não tenho envolvimento com nada de errado, e aí colaborar, ajudar o cidadão de bem a escolher um bom candidato para representar Minas Gerais no Senado. Candidato, o senhor falou agora há pouco que é do interior, o senhor é da região de Governador Valadares, se não me engano, né? Isso mesmo. Pois é, e a gente tem até notado nessa campanha ao Senado uma presença um pouco maior, de fato, de candidatos que representam o interior de Minas. E o senhor destacou, e faz muito sentido, na grande maioria das vezes, os principais nomes que concorrem são pessoas que estão mais ligadas à região central do estado, aqui à capital. E aí eu pergunto para o senhor, se eleito, quais seriam as suas prioridades, as suas linhas de trabalho para o interior de Minas? O que seria a prioridade do Coronel Lacerda? Rodrigo, na verdade o senador, ele representa o estado lá no Senado Federal. O principal papel dele é a legislação. Mas nós, para Minas Gerais especificamente, nossa bandeira é a segurança pública, onde eu tenho experiência, né, de vivência, e tenho os companheiros que estão na polícia também, que conhecem bastante. A nossa organização, a Polícia Militar, é uma polícia respeitada no Brasil. Então a defesa social é o grande papel nosso, o que nos impulsiona a trabalhar para Minas Gerais, para levar mais segurança à comunidade mineira, porque hoje, você sabe, nós, inclusive os militares, vivemos num estado de medo o tempo todo. Todos nós trabalhamos com muita insegurança. Então, além de ajudar o estado a reforçar a sua representação política em Brasília, que nós perdemos hoje, é colaborar com o governo do estado de Minas para recuperar a gestão do estado, a segurança e a tranquilidade do povo mineiro.
em todos os rincões de Minas Gerais, no estado como um todo. Mas, candidato, qual é a sua linha de pensamento em relação à segurança? Nós temos candidatos, por exemplo, que defendem que bandido bom é bandido morto e que tem um discurso bem radical. Isso não só a presidência da República, mas esse discurso ele tem, né, se alastrado em outras esferas. Candidatos a deputados estaduais, candidatos ao Senado, ao governo. Qual é a linha de pensamento do candidato Coronel Lacerda em relação à segurança? Eu acho que isso é um exagero, um jargão muito forte, bandido bom, bandido morto. Não é bem assim a situação, não. O policial militar, ele sai de casa. Aliás, quando ele entra na corporação e conclui o curso, ele faz um juramento de entregar a própria vida em defesa de terceiro ou de si próprio, né? Então, o nosso papel é o seguinte: se precisar em combate você acertar e ter que imobilizar alguém e o cidadão vier a morrer, faz parte do combate, mas com o estrito cumprimento do dever legal dentro da legislação, dentro das regras. Mas o policial não é treinado para isso, para sair por aí atirando em qualquer um e atirando a esmo, não. Então eu entendo o seguinte: o Estado precisa ser mais forte, a legislação precisa de ser reparada, reforçada, porque ela é muito falha. O policial trabalha hoje com um risco enorme, está sempre errado, ou não tem amparo. Então, tratar o caso de acordo, usar a força necessária, o emprego da energia necessária para que seja retido aquela infração, aquele crime, aquela intenção de praticar um crime ou no combate. Então, não é dessa maneira, não. Eu acho que deve ser o policial cada vez mais bem preparado. A legislação também tem que ser fortalecida, porque ela favorece e incentiva a prática do crime. O criminoso hoje não tem medo de praticar o crime, ele desafia o Estado o tempo todo, e eu acredito que com a legislação mais forte, o policial mais bem preparado, com mais logística, isso inibe a vontade do cidadão praticar o crime, inibe aquele desejo dele de desafiar a lei e tudo. Então, tratar mesmo o bandido, ele é um cidadão, tem os seus problemas, tem as suas razões, mas tem que ser tratado com rigor da lei. Tanto o policial para a prática da sua atividade, que ele representa o Estado, como o bandido receber as regras que são dispostas para quem comete infração penal. Nesse sentido que o senhor aponta, de uma legislação que está enfraquecida, qual seria a sua proposta? Onde é que o senhor, até no papel de senador, de legislador, proporia mudanças para tornar a lei mais rígida? Olha, é a revisão do Código Penal e do Código de Execução Penal. Tem mais de 50 anos, 60 anos, né? Eu não guardo bem, não, que eles estão vigorando no Brasil aí. Então, a legislação já bastante ultrapassada, né? E nela que tem as falhas, onde todos aproveitam dessas brechas, né? Principalmente quem tem mais poder, para se esconder dentro das oportunidades da lei. E aí a impunidade acontece, e aí, tendo impunidade, há um incentivo à prática do crime. Então, precisa de rever o Código Penal e o Código de Execução Penal para que haja mais rigor no processo, mais objetividade, mais celeridade, de forma que a aplicação da pena, da punição imediata, pode não perder, né? Aproveita sobre da oportunidade de corrigir alguém, para que haja reflexo. Hoje, às vezes, muitos crimes prescrevem e o processo não está nem pronto, exatamente pela fragilidade da nossa legislação penal. Então, seria uma revisão, uma renovação, uma reconstrução do novo código que se adequa à nossa realidade de hoje. Candidato, a gente tem feito essa pergunta a todos os participantes que têm vindo aqui na nossa série de entrevistas de candidatos ao Senado sobre a questão da reforma da Previdência, que é uma proposta que, se o senhor conseguir chegar ao Senado, certamente estará em discussão e o senhor vai ter que opinar sobre isso, vai ter que dar o seu voto. E o que muito se fala relacionado à reforma da Previdência, e todos que vêm aqui falam em atacar privilégios, em acabar com privilégios, e isso sempre acaba respingando também na questão dos militares. Qual é o ponto de vista do senhor enquanto a reforma da Previdência e principalmente essa questão de privilégios para militares? Olha, a reforma da Previdência, eu creio, como cidadão comum, das informações que eu obtenho no mercado, que eu obtenho nos jornais, na televisão, que precisa ser feita. Mais detalhes só depois que a gente tiver acesso aos estudos mais detalhados, né? Para a gente poder manifestar, porque dependendo de quem manifesta lá no Congresso, em Brasília, a autoridade, ela segue um raciocínio, uma linha dizendo que a Previdência é isso e aquilo. Nós somos confusos nesses dados aí, né? Dependendo da oportunidade. Com relação ao privilégio, é necessário analisar o que é privilégio, o que é direito, o que é um subsídio para contribuir com o trabalho. Tem que separar muito bem.
Com relação aos militares, eu não vejo muita coisa como privilégio, não. Pode até ter. Mas o militar tem uma profissão, uma função diferenciada da sociedade. Não é melhor nem pior do que outras profissões, não. Mas é um cidadão que já sai de casa para enfrentar a violência. Ele sai para poder submeter o risco até de morrer ou de matar, de assumir a responsabilidade de matar errado, de prender errado. Essa responsabilidade é muito grande. Então, às vezes, não tem dia, não tem hora, não tem sol, não tem chuva, não tem ambiente, não tem local. Ele vai, se chama, ele vai no local. Não importa a gravidade do fato, ele comparece. Quando a situação é adversa, pede reforço, vai mais companheiro. A polícia não desiste, não desanima e não recua. E o papel dela é enfrentar isso aí. O que, na verdade, tem que analisar com muito critério é que é privilégio meu. Nós não temos como definir. Então, é uma profissão que precisa de um tratamento um pouco diferenciado. Não privilegiar a profissão, mas recompensar para quem trabalha em alto grau de risco o tempo todo, né? E tem família como cidadão qualquer. Agora, existem alguns privilégios que a gente ouve dizer nos poderes mais altos. Então, esse nós sabemos que é conhecido, nós temos que combater, e até porque é injusto, né? A autoridade que tem mais condição de sobreviver, já estudou e formou e tem uma família estruturada, está recebendo os privilégios, enquanto o cidadão comum não tem vantagem nenhuma. Aí nós vamos ter que trabalhar e acabar com isso mesmo. Os militares, eles se aposentam, Coronel Lacerda, com 30 anos de serviço, né? Sim. E a gente ouviu até aqui mesmo, no Café com Política, no Super N Primeiras Notícias, alguns especialistas dizerem que com essa expectativa de vida maior que hoje tem o brasileiro, que os militares também poderiam contribuir e trabalhar por mais algum tempo, talvez 5 anos mais. A gente ouviu especialistas que defendem essa lógica de raciocínio. O senhor, então, seria contra essa lógica de raciocínio? Os 30 anos, na opinião do senhor, estão de bom tamanho pro militar, para quem trabalha na área da segurança pública? Rodrigo, não, eu não estou de acordo com a lógica, né? Eu acho o seguinte, eu estou de acordo com a nova lógica. Deve se analisar porque houve uma evolução na qualidade de vida das pessoas, né? Então a longevidade está aumentando. Mas é o seguinte, não pode haver simplesmente esticar o prazo sem um estudo, porque o policial trabalha com um grau psicológico diferente de um cidadão que trabalha no escritório o tempo todo. Ele tem uma questão emocional que ele está sob o risco, enfrentamento a todo momento. Então precisa de analisar sobre esses aspectos. Então, não há por que não estender, desde que seja um estudo consciente, coerente, em que ele esteja lá fazendo o papel na mesma condição que se estivesse. Ele não pode estar lá só esticando o prato para trabalhar, mas às vezes ele não tem condições de responder à necessidade da demanda. Porque há evolução disso também, o crime evolui. E dependendo do tempo dele de trabalho, do cansaço, do esgotamento, do estado emocional, psicológico e afetivo dele, ele pode não conseguir cumprir a missão. Então, também a PM, os órgãos de segurança pública, a Polícia Civil e os agentes penitenciários, eles frequentam um ambiente muito hostil o tempo todo. Então, há que fazer um equilíbrio nisso aí. De repente, é uma questão de remanejamento e troca. Não tem porquê, na verdade. Os 30 anos, por quê? Entre seus 18 anos. Então, com 30 anos, 47, 48, já cumpriu a missão, sai. Há uma reoxigenação na força, há sempre renovação e é preciso de vigor físico também na segurança para trabalhar. Então é uma questão que pode ser discutida sim. Nós estamos conversando com o candidato ao Senado pelo PPL, o Coronel Lacerda, continuando com a nossa série de entrevistas aqui no Super N Primeiras Notícias. Candidato, reforma política. Um pouquinho antes da gente começar aqui a nossa conversa ao vivo, o senhor falava da dificuldade de se fazer campanha no estado do tamanho de Minas Gerais. E falando sobre essa questão da reforma política, foi uma reforma meia-boca que foi feita lá no Congresso. Uma reforma eleitoral e não necessariamente política, né? Perfeito, exatamente, porque ele privilegia principalmente quem já está no poder e também tem mais recursos para fazer campanha. Como é que o senhor tem feito para ficar conhecido do eleitor? E se conseguir chegar ao Senado, o que o senhor faria de diferente em relação a essa reforma? Adelma, na verdade é uma injustiça, um desequilíbrio enorme, né? A divisão de tempo, de espaço. Eu não tenho espaço de televisão, não tenho espaço de rádio, não tem nada. Então, quer dizer, quem está lá se privilegia, né? E pega todo o recurso que entra e divide com quem quer. Nem entre eles mesmos, uma divisão equilibrada, racional e honesta, não. Se protege os caciques. Mas, na verdade, é o seguinte, nós temos que fazer uma reforma mais profunda, porque eu mesmo, antes de entrar quando eu decidi, eu não queria me submeter aos partidos políticos. Porque são agremiações, instituições desorganizadas e que cuidam dos privilégios próprios, esquece do papel deles. Então eu entrei com ação no TRE, pedindo a candidatura avulsa independente,
porque para que ficasse melhor o jogo, melhor as condições, eu perdi, eu recorri, tornei perder. Bom, como eu não queria ficar fora do processo, eu fui obrigado a me filiar a um partido, senão eu ficava fora do processo. Não tem essa chance aqui para o cidadão sozinho, o cidadão querer participar da campanha. Ele é obrigado a submeter a um partido que hoje faz o que faz na política brasileira. Controla, vende, aluga, empresta, faz negociata, faz de tudo. Menos o papel dele, que é prestar um serviço e cobrar o serviço do político. E ele fica dono da legenda e impõe as condições. Então a reforma tem que começar por aí. Nós vamos trabalhar lá para que haja candidatura avulsa independente, equilibrar isso aí, só contra o fundo partidário, tem que acabar com isso, é dinheiro público, não existe a chance. Eu estou fazendo a campanha com recurso próprio. Eu viajo de ônibus, eu não tenho esse poder todo de avião, helicóptero e carro e gente trabalhando, não, é tudo com recurso próprio. Estou usando a mídia social intensamente, tem um Facebook, tem o WhatsApp, que é o que está disponível e é gratuito, e a gente tem mais acesso à população. Sei que é meio difícil, mas tem que começar a enfrentar isso aí, e tem que mudar para que haja uma igualdade de condições entre todos, não importa se é o político tradicional, se é o mais novo. Então tem que mudar radicalmente isso aí. Ainda na linha das reformas, candidato, nós já falamos da previdenciária, nós já falamos da política, quero falar agora da reforma trabalhista, que foi aprovada, inclusive durante o governo Temer. O senhor defende mudanças ou o senhor acha que esse formato que foi aprovado de reforma trabalhista, ele atende aos anseios do país e dos trabalhadores? Rodrigo, eu fui microempresário, pequeno empresário por 12 anos. Tive 17 empregados, então é pouca coisa, né? Eu sei quanto é difícil você cumprir as obrigações com o governo no dia 15 ou no dia 20 e recolher a sua carga tributária, que é muito pesada. E você manter suas obrigações em dia, ainda sobrar alguma coisa para você. A reforma, eu como empresário, foi uma reforma espetacular, muito boa, atende o Brasil, não prejudicou o trabalhador, no final das contas recebe tudo direitinho, os direitos foram todos preservados. Se tiver que mexer, é para aperfeiçoar mais o sistema. Eu acho que isso tem que acontecer, mas a reforma, ela satisfez e deu um alívio muito grande na convivência, nas relações, nos direitos e deveres de cada um, na relação trabalhador e empregador. Candidato, mas a gente estava falando aqui, só voltando um pouquinho, a gente estava falando sobre segurança, o senhor falou sobre a reforma do Código Penal, né? Mas qual outra discussão o senhor acompanha hoje no Congresso, por exemplo, que o senhor considera de bastante relevância e que talvez ela não esteja tendo a atenção necessária de quem está hoje na casa? Olha, eu acho que na questão da segurança, uma coisa importante é a percepção de que cada entidade, ou cada setor que cuida de um aspecto da segurança no todo, que tenha o ciclo completo de polícia, que ele possa começar a abordar o fato e terminar o fato entregando na mão da autoridade judiciária completo o serviço. Que aí seja a polícia rodoviária, seja a polícia federal, seja a polícia militar, seja a polícia civil, seja a polícia de alfândega, seja a polícia de meio ambiente, qualquer um que esteja preparado, que esteja cuidando de um setor, quando ele pegar esse trabalho, ele avance bastante, começa, investiga e termina e entrega o caso pronto. Isso é uma coisa muito importante que acelera o processo e já chega praticamente acabado na mão do juiz, encerra ali. Então é um aspecto que não está sendo olhado muito. Outro aspecto que eu vejo também é que preciso combater o crime na origem. Onde é a origem? No tráfico de droga, que é as nossas fronteiras estão abandonadas. A nossa pátria parece que não tem soberania. Todo mundo invade e entra aqui por onde quer. Então é preciso começar a combater na origem lá. Mas em contrapartida, precisa de dar a opção para que o jovem e para que aquela pessoa que pensa em traficar, ele tenha a oportunidade de estudar. É a educação, que seja uma escola boa, estruturada, respeitada, com um bom ensino, a mãe ajuda até o filho, porque ele começa no tráfico muito cedo, porque a legislação não ajuda, então entre o crime e a escola, se a escola é fragilizada, o crime que determina que hora que a escola funciona, a mãe não tem força nem de enfrentar o crime. Eu tenho certeza que uma escola muito boa, bem preparada, com logística, professor bem remunerado, com ensino adequado, a mãe vai enfrentar até o crime para o filho não ir para lá. Então eu preciso fazer uma composição envolvendo a educação e o combate na origem do crime e enfrentamento, além da estrutura da legislação que é fragilizada. Então é um conjunto de atividades que pode ser implementada. Coronel Lacerda, candidato do PPL ao Senado por Minas Gerais, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer a sua participação, a sua entrevista conosco. Foi um prazer recebê-lo, candidato. Rodrigo, eu também te agradeço a oportunidade. Posso pedir voto aqui ou não? Pode né? Sim, o espaço é aberto e é democrático. Eu tenho um segundo aí, né? Eu queria agradecer também a Delmo Palhares aqui, dizer a vocês que para mim foi muito importante ter saído do interior e ter vindo aqui na rádio de vocês. Eu não conhecia, não sabia. Sou um candidato feliz com a minha campanha. Estou fazendo com recurso próprio,
meus próprios recursos, não tenho dívida, não estou fazendo dívida, não tenho barganha nenhuma, não tenho vergonha de dizer. Eu acho que o brasileiro precisa de pensar e tomar uma posição agora. O Brasil caminha por um rumo que não nos interessa. O Brasil caminha por uma trilha que não vai dar em nada, vai até piorar. Então é hora de fazer uma reflexão, cada cidadão, é hora do voto consciente. Quem está desanimado, não desanima, sai de casa, vai lá e vote no seu presidente, no seu governador, escolha o seu senador, não desanime, não entregue, porque o caminho do Brasil está na mão de cada eleitor. O voto é livre, o voto é legítimo, é um direito nosso. Então eu sou candidato ao Senado por Minas Gerais, tenho maior amor por esse estado, quero ajudar o estado a se recompor, quero ajudar o estado a se reerguer. Isso é um estado bem gerenciado, ajudar o governador do estado. Meu número é 540, eu nunca participei de campanha, eu tenho uma vida tranquila, eu defendo a família, os valores tradicionais, nós trabalhamos com a economia aberta, conservando os valores e o patrimônio brasileiro, as instituições brasileiras, e nós estamos nessa caminhada aí para poder construir um Brasil melhor para todos nós. Nós não podemos deixar que se volte o que veio até agora. Nós temos que superar essa situação política que não foi boa, que nos trouxe até aqui e trouxe muito sofrimento para o Brasil, principalmente para o povo negro. Agradeço a todos e espero vocês no dia 7 de outubro.